Fala do Harris, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez abordando aspectos científicos, históricos de Game of Thrones. E a ideia hoje é falar um pouquinho, sem spoilers obviamente, sobre religião, sobre aspectos comparativos da história das religiões, sob o prisma, sobre o viés de Game of Thrones, analisando então as diferentes fés que existem na série e nos livros, obviamente, também, e contar então como é que, olhando para o mundo real, a gente pode entender e comparar essas religiões diferentes que existem no mundo de Gelo e Fogo com o mundo real. Acho que dá para dar, na verdade, usando essas características dessas religiões, contar um pouquinho de como é que a evolução das diferentes religiões no nosso mundo aconteceu. Acho que é um paralelo interessante e importante de se fazer. E mais ou menos como no vídeo anterior que eu falei de línguas, dá para pensar realmente numa evolução histórica em certo sentido, tá? Comparar, de certa maneira, a história dos diferentes grupos e suas religiões, em especial em Westeros, tá? Um pouquinho também de outros lugares do mundo de Gelo e Fogo, com as religiões do mundo real, como é que isso acontece. E obviamente a gente começa, então, assim como na ordem do outro vídeo, com os nossos amigos primeiros homens. Mais importante, gente, só um adendo, eu estou falando um pouquinho de sequência histórica, mas nunca é demais ressaltar, tá, que não existe essa coisa de religião superior, religião inferior. A ideia não é seguir por essa coisa hierarquizada do ponto de vista de melhor ou pior. Isso é uma questão, enfim, de fé pessoal, cada um pode colocar isso na sua cabeça, mas a ideia não é essa, tá bom? É só realmente pensar como é que essas coisas têm correlações com diferentes grupos humanos e tipos de organização social humana. Então tenham isso em mente, não é julgamento de valor, tá bom, pessoal? Bom, começando então com os primeiros homens e com uma fé dos primeiros homens que realmente continua, né, a fé nos deuses antigos que continua até a época que se passa a ação principal da série Game of Thrones, tá? Embora seja uma fé que a gente sabe que tem pelo menos 10 mil anos, se não mais, porque pelo que a gente sabe também era a religião pré-humana de Westeros, né, a religião dos Filhos da Floresta e dos Gigantes. Que é um excelente exemplo, se a gente for comparar com o mundo real, de animismo, tá? Guardem bem essa palavra para quem não conhece, tá? O que caracteriza o animismo? Bom, tem algumas coisas na religião dos deuses antigos que a gente consegue identificar muito proximamente assim com o animismo do nosso mundo real, tá? O primeiro aspecto muito importante é a relação com a natureza, né? A gente sabe que os deuses, entre aspas, antigos, eles são identificados ou são meio que personificados, ou pelo menos cria-se um foco físico para eles nas árvores, né? Nas árvores coração que existem, às vezes em alguns castelos, às vezes existem um pouquinho para além da muralha e tal. São figuras que estão realmente ligadas com a natureza. Essa é uma coisa que a gente vê em grupos animistas do nosso mundo. Outra coisa muito importante aqui, não sei se vocês repararam, mas os deuses antigos não têm nome. Isso é muito curioso. Não tem nome e não tem número definido, tá? Você tem deuses antigos espalhados por toda a Westeros ou simbolizados por árvores, né, em bosques sagrados por toda a Westeros, mas você não sabe, ó, eu rezei pro deus antigo X, eu rezei pro deus antigo Y, tá? Isso aí realmente não existe. Outra coisa importante a ressaltar também, ainda com relação à natureza, obviamente, é que eram os deuses dos Filhos da Floresta, que tinham essa relação muito mais próxima com a natureza também, que inclusive, como eu disse no vídeo anterior, não eram nem agricultores, né? Eram, pelo que a gente sabe, caçadores-coletores, e animismo é uma crença também bem típica, bem forte de caçadores-coletores no nosso mundo real. E outra coisa também importante a ressaltar nesse caso é que não tem uma relação muito estreita, muito próxima dos deuses antigos com algum código de ética fechado, né? A gente vê isso mais na religião dos Sete ou em outras fés que a gente vê em Westeros, no mundo de Gelo e Fogo. É uma veneração a essas entidades sobrenaturais, inclusive tem até algumas menções do passado ali mais remoto de Westeros, na idade do bronze de Westeros, entre aspas, de que poderia haver até sacrifícios humanos envolvendo essas divindades, tá? Alguma proximidade deles com o Rei da Noite e tal, mas realmente não existe um código moral ligado a essa religião, que de novo é outra característica do animismo. Isso significa que povos animistas não têm moralidade, não têm código de ética? Não tem nada a ver, isso é realmente... Mas são coisas que estão separadas, tá? Essa relação muito próxima que a gente costuma enxergar hoje entre religião e moralidade é uma coisa que vem em sociedades normalmente mais complexas do ponto de vista social e econômico, que já não estão
nessa visão animista da religiosidade. Tá? Bom, continuando de novo a nossa sequência histórica, o que vem depois, então, na história de Westeros, é a chegada dos nossos amigos ândalos, que, como a gente sabe, trazem a famosa fé do Sete, que acaba se tornando a fé dominante, principalmente, né, da parte sul de Westeros, esquecendo os domínios dos Stark. Dos Stark para baixo, o predomínio é da fé do Sete. A fé do Sete eu acho bem legal, porque ela é uma mistura de elementos do nosso mundo, e inclusive seguindo algumas coisas que aconteceram realmente com o desenvolvimento das religiões do nosso mundo. Tá? Superficialmente ela é o quê? Ela é um politeísmo, né? Um politeísmo que parece adorar alguns arquétipos, né? Você tem o guerreiro, você tem o ferreiro, você tem a donzela, você tem o pai, você tem a mãe. Essas figuras que a gente pode identificar mais ou menos bem até com deuses de vários politeísmos, né? De religiões de muitos deuses, de povos estatais ou imperiais do nosso mundo. Então você pode pensar que o pai seria o Zeus, né? Você pode pensar que a mãe seria talvez a Hera, pensando em mitologia grega, né? Se pensar no ferreiro como o Hefesto ou o Vulcano dos romanos, né? Você pode pensar no guerreiro como Thor ou outras figuras de mitologias que a gente conhece por aí e tal. Desse ponto de vista, superficialmente, é um politeísmo, digamos, genérico. Por outro lado, aí que é engraçado, uma coisa é a religião popular, né, de Westeros, que parece que você tem as imagens nos septos e tal, os septões pregando, e as pessoas comuns, parece que elas realmente enxergam cada um dos sete como deuses separados. Mas você vai pegar o alto septão, os teólogos, né, que tem no mundo de Westeros, da fé do sete, esses caras vão dizer não, os sete, na verdade, são aspectos, né, são avatares de um princípio divino único. Isso é uma coisa que você realmente vê em dois politeísmos muito famosos e muito importantes do nosso mundo, quando a questão filosófica e teológica começa a ficar um pouco mais sofisticada. Tanto na Grécia Antiga, quanto na Índia Antiga, aí acho que tem uma semelhança interessante com a própria Índia, tá? Que também tem um politeísmo muito antigo, com inúmeras figuras de deuses, que vocês já devem ter visto, do Ganesha, que é esse deus elefante um pouco mais colorido, assim, um pouco mais folclórico, até Brahma, Vishnu, essas figuras mais altivas e tal. Mas que se você for pegar os pensadores hindus, teólogos, filósofos mais sofisticados, isso desde a antiguidade, eles vão dizer que, na verdade, você tem um princípio divino único que ganha diferentes nomes, diferentes atributos, diferentes avatares. E na Grécia Antiga também, se você pegar Platão, Sócrates, o que chegou desses caras pra gente, fora os filósofos gregos que não eram teístas, que também tinha vários nessa época, mas eles vão dizer, caras como Platão vão dizer que você tem um princípio espiritual, divino, único, tá? Que é venerado então com os nomes dos deuses gregos, tá? Mais ou menos por aí. Tem gente que fala, né, que todo politeísmo, quando vai para o lado filosófico, acaba tendendo ao monoteísmo. É uma discussão mais complexa que eu não quero entrar. De novo, não quero hierarquizar tradições religiosas aqui, mas realmente é um exemplo interessante, um paralelo interessante que a gente vê. E outro paralelo bem interessante com a fé do Sete e uma fé monoteísta, peronomútil talvez, né, monoteísta que enxerga outras manifestações de Deus, é obviamente com o catolicismo, porque a gente tem catolicismo medieval, inclusive, porque a gente tem, lógico, ordens de cavaleiros, né, ligadas, seja sagradas ou seja seculares, digamos, ligadas à fé do Sete, né, chanceladas, né, com a fé do Sete, como acontece com o catolicismo medieval, que basicamente formaliza essa coisa do guerreiro sagrado com a figura do cavaleiro. Isso obviamente é uma coisa que o Martin usa, porque ele gosta de cavaleiros do nosso mundo, ele queria ter cavaleiros no mundo dele, então ele cria esses paralelos. E é natural pensar, obviamente, na figura dos santos, dos anjos, no ritual cheio de pompa e circunstância da igreja medieval, né? Hora que você olha para os cavaleiros de Westeros e a relação muito próxima que eles têm, de fato, com a fé do Sete. E o terceiro exemplo que eu quero examinar com vocês aqui é o exemplo dado pela nossa querida, nossa ruiva favorita, Melisande de Achai. Eu tento falar Melisande com sotaque francês, que tem um cara de francês esse nome. Melisande de Achai, que é, obviamente, um tipo de dualismo, né? A fé no Senhor da Luz, Chlor, né? Chlor, será que é assim que fala? Chlor. E a sua eterna luta com as trevas é claramente inspirada nos chamados dualismos do nosso mundo. Tá? O mais conhecido, mais importante, mais famoso é o zoroastrismo, tá? Que é uma fé que vem lá da Pérsia, lá da antiga Pérsia, desde os imperadores persas até a Pérsia medieval, do começo da Idade Média, quando então os islâmicos chegam e convertem os persas ao islamismo. Tá? Ainda sobrevive até hoje, inclusive o nosso amigo Fred Mercury
grande vocalista do Queen, saudoso vocalista do Queen, era de uma família zoroastrista. E a ideia então de que você tem dois grandes poderes em combate no mundo, né? Uma força da luz, uma força do bem e uma força das trevas, e que você vai ter um combate apocalíptico entre essas forças. E o termo apocalíptico aqui não vem por acaso, obviamente, porque as ideias do apocalipse cristão, judaico-cristão, as ideias de Satanás, do diabo como uma figura poderosa que está nesse combate ativo com Deus na religião judaica e cristã, tem essa influência sim do dualismo persa. A gente não sabe exatamente como isso aconteceu, tá? Mas a gente sabe que os judeus foram dominados durante séculos pelos persas, teve muito contato cultural com os persas, então faz sentido imaginar que uma coisa tenha influenciado a outra. E é basicamente a figura do Chlor, então, que seria a figura equivalente, por exemplo, no zoroastrismo, ao Ahura Mazda, né, que é esse ser, essa figura divina do lado da luz, do lado das trevas, e inclusive com um aspecto que a gente vê, né, a noite é longa e cheia de trevas, essa coisa de acender os fogos e tal, e não sacrifício humano com fogos, mas de acender os fogos. O fogo realmente era um dos elementos preferidos, o elemento talvez mais sagrado para o culto zoroastrista do Ahura Mazda. Outro paralelo aí muito forte com a figura do nosso amigo Chlor. E acho que por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se iluminado um pouquinho para iluminar a noite cheia de terrores e de sombras com esses paralelos com o nosso mundo real. Espero fazer mais vídeos sobre Westeros aí em breve e sem spoilers, continuarei sem spoilers. Eu vou fazer um vídeo sobre spoilers também, que eu acho que tem um debate interessante sobre o que significa o spoilers na cultura moderna comparado com uma cultura de narrativas mais antiga. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção e, como diziam lá na antiga Valíria, Var Morgulis. Obrigado, tchau, tchau.